Exclusiva do dia. Na Maravilha, 1h29. Hoje, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, recebemos Júlio Moraes, mestre em Direito pela Universidade FUMEC, especialista em Direito Civil pela FGV Rio, advogado, professor e coordenador de pós-graduação em Direito Civil e do Consumidor na Escola Mineira de Direito e na Faculdade Mineira Educacional. Júlio também é membro do Brasilcom e do IBERC, com atuação marcada pela defesa dos direitos e da dignidade da pessoa humana. Vamos conversar sobre as garantias legais, os avanços e os desafios que ainda persistem na inclusão e no acesso à cidadania plena. Boa tarde, Júlio Moraes, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Boa tarde a todos, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Bom, gostaria de perguntar primeiramente, quais são hoje os principais direitos garantidos às pessoas com deficiência no Brasil, especialmente a partir da Lei Brasileira de Inclusão? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão ela é um marco jurídico no nosso país e ela trouxe uma série de direitos. Dentre eles a gente tem, por exemplo, acessibilidade ampla, que envolve os aspectos arquitetônicos, acesso, aspectos digitais e outros aspectos importantes da acessibilidade das pessoas com deficiência. Nós temos também a questão da inclusão escolar do deficiente, desde o pré-ensino até o ensino superior, né? Isso é um aspecto também muito importante previsto na legislação. A gente tem a questão da igualdade do trabalho, que já existia uma previsão numa norma brasileira a respeito disso, mas essa lei também acabou trazendo outros aspectos importantes. A gente tem a questão do apoio de tomada de decisão, que agora as pessoas com deficiência não são consideradas mais incapazes, né? Então elas vão escolher uma pessoa para poder elas mesmas tomarem as suas próprias decisões, né? A gente tem a acessibilidade à saúde também, que é um aspecto muito importante para essas pessoas, mobilidade urbana, que também está previsto nessa norma, e nós temos também a participação política dessas pessoas previstas na lei também, que é muito importante para que eles possam também garantir os seus direitos. Ótimo. Júlio, na prática, onde estão os maiores obstáculos para que esses direitos sejam realmente efetivados? É uma questão mais estrutural, cultural, jurídica ou um apanhado disso tudo? É um apanhado disso tudo. Os obstáculos são multifatoriais, né? A gente tem obstáculos, por exemplo, culturais, né? Existe uma cultura ainda do capacitismo, que as pessoas com deficiência são menos capazes e tal. Então, no Brasil ainda impera muito isso. A gente tem aspectos estruturais, arquitetônicos, de acesso. É muito difícil, né, o deficiente ter acesso. E é muito difícil até mesmo os próprios órgãos públicos implantarem acessibilidade para essas pessoas. A gente vai em vários prédios públicos, você não consegue muitas vezes ter um elevador ou uma rampa de acesso, né? Imagina no setor privado, então, que também isso acaba acontecendo. A gente tem os aspectos jurídicos, né? Falta muita fiscalização, né, dos órgãos públicos para ver se estão cumprindo as normas, as questões de acessibilidade. E a gente tem também aspectos econômicos, né? Muitas vezes, muitos estabelecimentos e outros locais acabam não cumprindo as normas por questão, às vezes até financeira, né? De ter que gastar, de implementar algum tipo de acessibilidade. Sim. E falando em acessibilidade, o senhor mencionou essa questão das rampas, né? Mas a gente sabe que tem vagas especiais e rampas que são alguns quesitos de acessibilidade, mas tem também outros aspectos de acessibilidade que não são muito discutidos. Quais desses aspectos são fundamentais e que deveriam ter mais visibilidade para a sociedade? Bom, eu separei alguns aqui que são importantes. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando num aspecto geral. Então, a gente tem, por exemplo, acessibilidade comunicacional, né? Os órgãos de imprensa, a televisão, as mídias de um modo em geral, tem que ter acesso para essas pessoas poderem ouvir, poderem participar e poderem acessar esses instrumentos. A gente tem também acessibilidade digital, né? Os aplicativos de celular, de internet, de home banking, todos eles precisam ter acesso para essas pessoas. A gente também tem acessibilidade atitudinal, que seria as pessoas terem atitude, né, de aceitarem o deficiente, que é uma pessoa, às vezes, que tem uma característica um pouco diferente, e isso também, socialmente, é um pouco mais complicado. A gente tem acessibilidade de consumo, né? Essas pessoas, muitas vezes, não têm um mercado de consumo voltado para eles, é muito pequeno, né? Então, eles podem precisar de algumas coisas específicas, então não há uma acessibilidade com relação a isso. Então, assim, esses eu acho que são os principais aspectos aí que a gente tem com relação à acessibilidade. Então, não é só a questão de rampas, né? É um aspecto muito mais geral. Ô, Júlio, e no mercado de trabalho?
A gente vê que ainda há muita resistência à inclusão, né? O que a legislação determina e quais são as responsabilidades das empresas quanto à contratação e as condições de trabalho? Bom, a gente tem uma norma brasileira que determina que as empresas com mais de 100 empregados precisam ter de 2% a 5% de vagas destinadas às pessoas com deficiência. Além disso, elas precisam dar condições para essas pessoas trabalharem, né? Criar todo o aparato de acessibilidade que essas pessoas necessitam. E essas vagas, se a pessoa for demitida, ela tem que ser preenchida por outra pessoa com deficiência. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, há pouco tempo atrás foi nomeado um desembargador do Tribunal de Justiça, se não me engano, de Santa Catarina, que ele é autista, né? Então ele acabou sendo nomeado desembargador. A gente tem um juiz do TRT, se eu não me engano, que é um juiz com deficiência visual, que também é desembargador também. Então ele tem todo um aparato para ele poder dar suas decisões. Então muitas vezes as empresas têm que pensar nisso. E isso é um aspecto muito importante para a inclusão dessas pessoas na sociedade, né? Não adianta nada você ter uma lei se essa lei não é aplicada, não é cumprida. Então, o mercado de trabalho é o principal acesso à dignidade dessas pessoas, né? Porque elas não são incapazes, né? Elas são pessoas que, às vezes, têm algum problema, alguma deficiência, mas que pode ser contornada por alguma tecnologia ou por alguma questão de acessibilidade. E é uma regra só a partir de 100 funcionários? É uma regra, é obrigatório sim, tá? Abaixo disso não há uma obrigatoriedade para isso. As empresas, claro, que quiserem fazer isso de forma voluntária, podem fazer sem problema nenhum. Perfeito. Isso é muito importante, né? E tomara que as empresas que tenham esse número abaixo de funcionários comecem, né, a incluir pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários, mesmo que não seja obrigatório. Mas o senhor estava falando, né, de empresas que não cumprem a lei, e eu gostaria de saber do senhor como é que o sistema jurídico brasileiro tem tratado casos de discriminação ou violação de direitos de pessoas com deficiência. Tem algum avanço na jurisprudência? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Existe um avanço muito grande, né, principalmente depois dessa lei de 2015, mas já existia uma discussão a respeito disso. A gente tem várias decisões judiciais obrigando as escolas a fornecerem acessibilidade para essas pessoas, estabelecimentos privados, empresas, condomínios. É uma coisa que acontece muito. A gente teve um caso aqui no Brasil muito importante de uma mulher que tinha uma deficiência, e aí um dia ela chegando em casa, ela acabou chamando o porteiro para ajudá-la a entrar no apartamento, e ela acabou atrasando, né, os aspectos lá do condomínio. Eles entraram na justiça contra ela para expulsá-la do condomínio, e aí ela conseguiu obrigar o condomínio a fazer uma rampa para ela especial ali, para ela poder ter acesso a esse condomínio. Que bom. Oi, Júlio, para finalizar, para as famílias que convivem com PCDs, muitas dúvidas surgem sobre direitos, benefícios e até acessos legais. Quais orientações você considera essenciais? Bom, primeiro eles têm que conhecer essa lei, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, conhecer ela bastante. Eles podem procurar os CRAS, né, que são centros de apoio também, as defensorias públicas. As pessoas podem ter acesso também para poder saber os seus direitos e poderem exigir esses direitos e participar, né, de todos os eventos sociais e públicos a respeito dessa discussão. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor elas vão ter acesso a esses direitos, né, assim que elas, né, conhecerem todos esses direitos que elas têm. Doutor Júlio Moraes, agradecemos a sua presença, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, estou sempre à disposição aí. Obrigado.